Como você disse, é uma preocupação sim, porque o estado de São Paulo é o estado que mais recebe voo do Amazonas, né? Então, em algum momento chegaria isso aqui no estado, né? Então, é essa a nossa preocupação. Chegou e como é que o vírus vai andar dentro do nosso estado? Então, já temos aí na metade praticamente do caminho do nosso município para São Paulo, aí um pouco mais, né? Em Araraquara nós já foi identificada essa cepa aí, né, igual a de Manaus, que está circulando em Manaus, e é preocupante porque é uma variante que ela se espalha muito rápido, acomete principalmente pessoas mais jovens, né, e a complicação é rápida também, né, então isso é muito preocupante, porque nós já estamos aqui na região com os nossos leitos praticamente quase que lotados, nós já tivemos em dias piores, mas assim, não podemos dizer que nós estamos em dias bons, né? Então a gente tem aí, como você disse, uma lotação. Essa lotação, a nossa Santa Casa não é de Santa Fé do Sul, ela é para a região. E se sobrar leitos das regiões onde estão mais acometidas, independente se a pessoa mora ou não na nossa micro-região, se ela morar lá em Araraquara e Araraquara não tiver leito e no estado achar que Santa Fé tem um leito que comporta alguma pessoa de lá, vai ser transferido para cá. Um exemplo é Jales, que recebeu o paciente de Araraquara, né? Exatamente. Então, assim, onde tiver leito, né, e o paciente necessitar, ele vai ser encaminhado. Então, enquanto a gente estiver com pessoas aqui da nossa região, a gente sabe que o mesmo vírus que está circulando aqui na região, começa a vir pacientes de fora, as pessoas começam a andar demais, aí a gente começa a ter a chance de circulação de vírus. Ali chegou o paciente já para tratamento, mas as pessoas não param, infelizmente. As pessoas circulam, andam bastante e isso faz com que o vírus ande também. A gente tem aí na região de Jaú já o vírus que foi identificado no Reino Unido. Então, assim, a gente tem isso tudo se dá porque as pessoas estão circulando. Então, as pessoas precisam ter muito critério ao circular. Qualquer sinal ou possibilidade de sinal, nariz escorreu, apresentou, o corpo não está muito legal, espera uns dias, não fique andando, não fique circulando. Bom, aproveitando, vamos falar sobre vacinação, que essa é a parte boa, né? Que a vacina já está aí, mesmo em pequena quantidade, ainda não tendo para toda a população, mas nós já temos para grupos específicos, por exemplo, os idosos em Santa Fé já estão sendo vacinados. Tivemos vacina já liberada para grupos acima de 90, acima de 85, e essa semana, qual que é o grupo prioritário? Silvani, essa semana ainda a gente permanece com o grupo de 85 e mais. A partir de segunda-feira, 1/3, começaremos aí a vacinação do público de 80 e mais, né? A partir de 80 a 84, mas a gente ainda tem pessoas de 85 e mais que não compareceram e que a gente está aguardando, tá? Então a gente vai seguir a liberação a partir do público de 80 anos. Então, assim, a vacina ela tá vindo conforme o governo está conseguindo produzir. Tá? Não é uma questão da nossa região, não é uma questão do nosso estado, é uma questão até de mundo muitas vezes, né? Que a gente vem observado que tem países que não começaram dar início à vacinação. E o Brasil iniciou a vacinação, mas vem contando com doses conforme é a sua produção, conforme o governo do estado adquire de outros laboratórios. Então, assim, a gente vem recebendo pequenas quantidades para atender os grupos. Às vezes as pessoas procuram lá, olha, eu tenho comorbidade, ou eu tenho, sou abaixo do grupo, mas eu preciso vacinar, né? Porque eu tenho comorbidades associadas. Infelizmente, a gente ainda não pode fazer essa vacina da forma como a gente gostaria, como a gente faz H1N1. Acima de 60 todo mundo, não dá. Tá? Não dá porque nós não temos vacina para isso. Nós temos um pouco mais de 7 mil idosos acima de 60 anos e aí essa divisão que o governo fez é diferente da divisão que foi divulgada no início. Tem algumas pessoas procurando a gente acima de 70 anos porque essa semana começaria. Não vai começar a partir do dia 1º. A partir do dia 1º é acima de 80 anos. Então a pessoa tem 80 anos, de 80 a 84 é o público-alvo, mas como eu disse, a gente tem aí ainda pessoas acima de 85 anos que não compareceram. A gente está aguardando essas pessoas para que elas procurem a nossa sala, que a gente montou um posto de vacinação para esses idosos, né? Que está sendo lá no Campus 1 da Unifunec, na Rua 8, para que eles tenham maior segurança de procurar uma unidade.
Agora, Valéria, teoricamente, a gente imaginando sobre vacinação, imunização contra essa doença, a gente pensa, não vai dar vacina para todos os idosos. Pelo contrário, ainda faltam muitos a procurarem para tomar a sua dose nessa faixa etária. Vocês já fizeram um balanço que pode estar acarretando isso, a não procura dessa vacina por essa faixa etária? Alguns chegam lá com a gente porque o familiar leva e fala, não queria vir tomar, estava com medo. Né? Então, às vezes existe isso ainda? Existe ainda, porque é uma vacina nova, né? As pessoas, assim como na vacina da gripe, muitos têm medo de receber a vacina. Mas a gente fala, olha, é uma vacina segura, a vacina que a gente está fazendo nos idosos é a Coronavac. A gente não tem aí registros de qualquer complicação ou qualquer evento adverso, fora daqueles que a gente já orienta, que é a dor local que pode acontecer. Às vezes no dia o corpo vai ficar um pouco mais cansado, mais dolorido, mas em 24 horas isso some. Então é o que a gente tem acompanhado. Então é o que a gente se espera de todas as vacinas. Então, afinal de contas, a gente está fazendo um agente imunizante e ali, no caso da Coronavac, são vírus vivos, são vírus inativados, aliás. Então são parte de vírus que estão mortos ali que a gente vai fazer administrar no organismo da pessoa para que assim o organismo seja sensibilizado e desenvolva a sua imunidade. Então é importante que procure os familiares, levem seus idosos para receber a vacina, que nós estamos aguardando aí para que eles consigam. Lembrando que a vacina, a partir do momento que a gente faz, Silvanir, ele não está imunizado de imediato. A vacina, ela demora um tempo aí para desenvolver uma imunidade. Então, para o organismo começar a ter, falar assim, olha, eu estou começando a produzir células de defesa no meu organismo, pelo menos aí uns 14 dias na primeira dose. Depois da segunda dose, dependendo do imunobiológico, vai de 21 dias, dependendo do imunobiológico, vai de 3 meses, depende muito do tipo de vacina. Quer dizer, não é só chegar e tomar e já está imune, existe todo um processo. Existe todo um processo que depende do organismo de cada pessoa, que aí é o organismo que vai desenvolver essa imunidade. Então depende de como é que está o seu organismo. Por isso, assim, mesmo depois da vacinação, nós não podemos deixar de usar máscaras. Então nós devemos continuar usando máscara até que todos sejam imunizados, até que pelo menos de 70% ou mais aí seja imunizado. Nós vamos ter certeza desse valor a partir do estudo que está sendo feito numa cidade aí do interior de São Paulo, que é Serrana, que eles querem ver nesse estudo qual de fato é a porcentagem da população que deve ser imunizado para a gente ter a imunidade de rebanho, que é aquela imunidade que uma porcentagem é vacinada e acaba protegendo todo mundo, até mesmo os que não foram vacinados. Então é essa tentativa desse estudo e é isso que a gente está esperando, mas teoricamente pelo menos 70% da população aí precisaria estar imunizado para a gente ter uma segurança aí para todo mundo. Em Santa Fé do Sul, das pessoas que já tomaram a vacina, entre os profissionais que foi o primeiro grupo a ser imunizado, até agora os idosos, algum paciente teve alguma reação a essa vacina mais grave? Nós trabalhamos com 2 tipos de vacina. Nós recebemos a Coronavac a princípio, que assim, as queixas foram essas, dor local, mal-estar nas primeiras 24 horas com desaparecimento. E nós trabalhamos com a outra vacina que foi a de Oxford, a AstraZeneca. Essa nós registramos um pouco mais de eventos adversos, mas nada além daquilo que já vinha previsto, né? Mas assim, as pessoas queixaram-se, uma maior quantidade de pessoas queixaram-se de mal-estar, outras apresentaram febre, outras dores no corpo. Então, são eventos já esperados, só que a gente teve numa intensidade maior de pessoas, né? Do que a Coronavac, que a gente não teve esse relato. Então, foi um ou outro paciente que chegou, olha, eu tive esse sintoma após a Coronavac. Da AstraZeneca, a gente já teve aí uma quantidade um pouco maior de pessoas que apresentaram essas queixas. Bom, nós tivemos vários profissionais vacinados aí já, Valéria. No caso do cuidador de idoso, ele também entra nessa vacinação, nessa campanha? Silvanir, ele entra, mas nós estamos fazendo conforme a gente vai recebendo doses. Então, a gente recebeu doses, foi solicitado um montante de doses, pensando em atender todos os profissionais de saúde. Só que nós não recebemos vacina para todos os profissionais de saúde, contando os cuidadores, aquelas pessoas que trabalham na informalidade, que às vezes tem um técnico que ele trabalha, presta serviço direto para uma família, né? Para dar um banho, para acompanhar, como se fosse um cuidador. Então a gente neste momento está suspenso para outros profissionais
que acompanham idosos, mas nós vamos reabrir na possibilidade que a gente estiver recebendo vacina. Muito bem. Quantas doses hoje o município tem para aplicar, tanto nesses idosos como nesses profissionais que ainda não tomaram, que se enquadram nesse grupo prioritário? Silvanir, a gente está trabalhando hoje com as doses do que a gente tem para fazer nos idosos, né? Então a gente recebeu um pouco mais de 2.000 doses e a gente tem feito, a gente já fez mais de 2.000 doses, inclusive, né? Mas a gente ainda tem essa semana para fechar a vacinação e a gente aguarda aí entre os idosos pelo menos aí umas 100 a 120 pessoas que estão faltando dos grupos para serem vacinadas. Então são mais ou menos as doses que a gente tem em sala de vacina para estar trabalhando com vacinação. Essa semana a gente vai receber mais vacina, que é para o próximo grupo. Então a gente vai recebendo essas doses conforme a gente vai, o governo ele vai liberando conforme a produção e conforme conforme as fases vão evoluindo, vai se somando pelo menos 80% daquele grupo que precisa ser imunizado, a quantidade de doses que eles estão enviando para a gente. Bom, então só lembrando que esta semana a vacinação para idosos acima de 85 anos. Isso. E aonde é essa vacinação? Nós estamos trabalhando lá no Unifunec, no Campus 1, na Rua 8, né? Para quem, para ficar mais fácil identificar, na clínica, né, de fisioterapia, ao lado do curso, do prédio onde funciona o curso de Direito. E nós estamos também lá na sala de vacina, no CLIAS. Lembrando que a gente dá preferência para que as pessoas, a gente pede muito para que as pessoas procurem o Campus 1, porque a gente montou essa unidade para atendê-los. Lá no CLIAS continua atendimento de criança, continua atendimento de vacinação de criança e outras vacinas caso a pessoa precise. Ainda continua lá no CLIAS, 13 de Maio e Bela Vista, que essas unidades são as unidades para vacinação e todos os tipos de vacina. Então aproveite esse campus que a gente fez só para atender o idoso, que está sendo rápido, né? Principalmente agora que já diminuiu bastante o fluxo. Mas segunda-feira a gente vai ter início aí uma nova população. A gente vai estar atendendo o máximo de pessoas que a gente conseguir, principalmente no período da manhã. E a gente vai trabalhar aí até o governo, na próxima fase, até o governo, enquanto estiver mandando vacina pra gente e enquanto não mudar os grupos, a gente vai estar atendendo o grupo de 80 anos e mais a partir da semana que vem. E lembrando que também, a partir da semana que vem, além do Campus 1, além do CLIAS, nós estaremos abrindo as salas de vacina à tarde, da 13 de maio e da Bela Vista. À tarde, porque durante o dia, todo atendimento de consulta da manhã, todo o quadro de síndrome respiratória vai ser atendido de manhã, no horário do almoço, a funcionária vai fazer a limpeza da unidade para que os idosos que tenham dificuldade um pouco mais de locomoção ou que morem bem próximo dessas unidades possa procurar essas unidades. Mas a ESF 3 de Maio e a ESF Bela Vista, a partir do dia 1º, elas estão funcionando para a vacinação do idoso acima de 80 anos a partir das 14 horas, das 14 às 16h30, para ajudar aí, para diluir um pouquinho esse fluxo, mas só à tarde nessas unidades. Agradeço a sua presença aqui, Valéria, e fique à vontade para a gente fechar. Deixa o seu recado para esses idosos que estão aí inclusos nesse grupo de risco, grupo prioritário está tomando essa vacinação esta semana, principalmente para aqueles que ainda têm esse receio quanto à vacina. A gente pede para que essas pessoas procurem, para que os familiares, né, o responsável por esse idoso, leve esse idoso para tomar vacina. Vale ressaltar que é um privilégio poder receber a vacina nesse momento em que muitos queriam estar recebendo essa vacina, né? Então aproveite esse momento, a gente precisa de uma quantidade maior de pessoas sendo vacinadas. Os idosos, muitos gostam de passear, muitos gostam de circular, vir na praça, jogar um baralho na praça. Então, para que as atividades possam ser retomadas de forma gradativa e com segurança, a vacinação faz parte disso. Então, peça para esses idosos, leve esses idosos para vacinar, e lembrando que